Olá, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Estamos novamente começando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Ponta Grossa. Nossa revista é a Revista Compromisso, lição número 13. O título da nossa lição de hoje é Buscai as coisas que são de Deus, e os textos base para o nosso estudo estão em Colossenses capítulo 3 e capítulo 4. Nossa lição de hoje traz como objetivos, meus irmãos, compreender a importância de colocar seu pensamento e interesse nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Assumir o compromisso de priorizar a busca constante de Deus. Então temos que entender, irmãos, que nós temos que buscar as coisas que são de Deus. Muitas pessoas buscam coisas somente dessa terra, porque o pensamento e o coração delas estão aqui nessa terra. São pessoas que pensam em coisas somente temporais, temporárias, melhor dizendo, né? E não priorizam a busca constante de Deus em suas vidas. Isso é um equívoco, e Paulo mostra claramente isso nos textos que a gente vai estudar daqui para frente. O texto áureo da nossa lição está baseado em Colossenses 3:1. Já que fostes ressuscitados em Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Irmãos, aqui no texto áureo, Paulo explica o verdadeiro comportamento cristão. Revestirmos-nos de nosso novo ser, aceitando a Cristo e considerando a natureza terrena como morta. Mudamos o nosso comportamento moral e ético ao deixarmos que Cristo viva dentro de nós, moldando-nos de acordo com aquilo que devemos ser. Buscar as coisas do alto significa se esforçar para colocar as prioridades do céu na prática diária. Pensar nas coisas do alto significa concentrarmos-nos no eterno, ao invés daquilo que é temporal. Então, Paulo explica muito claramente aqui a mudança de comportamento daquele que tem a Cristo, aquele que a sua natureza não mais pertence à terra, isso está morto. Né? Então, o comportamento mundano está morto para ele, e ele busca coisas que estão realmente do alto, e isso caracteriza-se no comportamento diário dela, seja no seu comportamento moral, ético, perante a sociedade. Então, o comportamento dessa pessoa ela é diferente das pessoas que priorizam as coisas desse mundo. A nossa revista para esse estudo, ela nos sugere algumas características de como buscar a Deus, buscar as coisas do alto, através de alguns versículos. E o primeiro deles que nos é colocado é Colossenses 3:5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Então isso está lá em Colossenses 3:5. Buscar as coisas de Deus por meio da santidade. Deus, que é santo, não se agrada dessas coisas e não quer ver seus filhos praticando atos que são contrários ao caráter de Deus e que, pelo seu Espírito, está impregnado em nós. Então, devemos nos considerar mortos e indiferentes à prostituição, à impureza, à paixão lasciva, aos desejos malignos e à avareza. Assim como os ramos doentes de uma árvore, por exemplo, essas práticas devem ser cortadas antes que nos destruam. Devemos tomar a decisão consciente e diária de remover qualquer coisa que sustente ou que alimente tais desejos e confiar no poder do Espírito Santo. Então, meus irmãos, a santificação ela é um processo e isso tem que ser diário. O desejo disso, a busca disso tem que ser diária. Por quê? Porque tudo aquilo que é mal, aquilo que é ruim, que não agrada a Deus e que nos afasta da verdade de Deus, ela começa sempre através de um pensamento,
um planejamento e depois uma ação. Então, como eu falei agora há pouco, então um ramo doente de uma árvore tem que ser cortado. Então, aqui isso que é ruim para nós temos que cortar para que isso não venha a nos fazer mal. E isso é uma busca diária, uma busca consciente e diária, para que a gente possa realmente estar em santificação. Buscar as coisas de Deus na prática do amor fraternal. Está lá em Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Colossenses 3,13. Ao buscar as coisas de Deus, estamos necessariamente comprometidos com o próximo. Nossa revista nos faz uma pergunta, né? Qual foi a última vez que você ajudou o próximo? Como foi essa experiência? A chave para perdoarmos aos outros é lembrarmos de que o quanto Deus tem nos perdoado. Então é importante nós lembrarmos também o quanto Deus nos perdoa. Quem não peca, quem não erra. Todo dia nós cometemos coisas que não desejamos. Muitas vezes somos falhos. Então Deus sempre está nos perdoando, né? E a gente considera difícil perdoar alguém, mesmo que essa pessoa tenha nos prejudicado um pouco. Então é importante nós exercitarmos o perdão, porque Deus assim nos perdoou, né? A outra coisa que é comentada nesse texto, meus irmãos, é a questão do suportando-vos uns aos outros. O que é suportar? Né? Suportar não é tolerar, suportar é carregar, nesse sentido. É você carregar aquele, mesmo que tenha ali feito algo, nós temos que carregar essa pessoa, ajudar, sermos companheiros, né? Nos preocuparmos com o próximo. Então, Paulo deixa bem claro aqui nesse texto como é importante buscar as coisas através do amor fraternal. Então, muitas vezes é um exercício nada fácil, é um exercício para algumas pessoas um pouco mais difíceis, né? Mas aquele que está com consonância com Deus, ele perdoa e suporta, ajuda o seu próximo. Buscar as coisas de Deus com a habitação abundante da com a habitação abundante da palavra de Deus em nós. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A palavra é para ser acolhida integralmente, não em parte. A palavra de Deus é para não ser manipulada conforme interesse e conveniência ou circunstancialmente. Embora os primeiros cristãos tivessem somente acesso ao Antigo Testamento e usassem livremente o Antigo Testamento, eles não sabiam e não tinham ainda formado o Novo Testamento ou qualquer outro livro cristão para estudar. As histórias, o ensino sobre Cristo eram memorizadas e passadas de pessoa a pessoa. Às vezes os ensinos eram postos em músicas. Assim a música se tornou uma parte importante na adoração e educação cristã da época. E a outra questão importante também nós frisarmos é que a palavra, a gente tem que, quando se aplica a palavra, quando se estuda a palavra, nós não podemos pegar um pedaço e tentar manipular ou inverter para que se justifique, ou para que se explique, ou para que se possa dar um direcionamento equivocado a esse pedaço da palavra. Existem situações nesse mundo que nós vemos que, muito embora pequenos pedaços da palavra, eles são manipulados
e são colocados em situações que não necessariamente estão em consonância com a verdade. Então temos que estar atentos e conhecer muitas vezes o contexto histórico daquela palavra, a mensagem, ao que se refere, para se entendermos plenamente, de forma tranquila, o que Deus quer para nós. E quem manipula a palavra, com certeza vai responder por isso, principalmente se isso influenciar outras pessoas. Então é muito importante estudarmos a palavra de Deus na sua essência, ou seja, na Bíblia. Né? Vamos verificar o que está na Bíblia. Vamos buscar a verdade que está na palavra e não, muitas vezes, temos que tomar cuidado com pessoas que tentam induzir, pegando pequenos trechos da palavra ao seu próprio propósito. Buscar as coisas de Deus com compromisso e oração. Colossenses 4:2. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças. A vitória sobre as circunstâncias desanimadoras por meio da perseverança na oração. Então, irmãos, quem já não ficou cansado de orar, ou se alguém já se sentiu cansado de orar por alguma coisa ou alguém, né? Paulo nos diz que devemos perseverar na oração e vigiar. A nossa persistência é uma expressão da fé que temos que Deus responde a nossas orações. A fé não deve morrer, mesmo que as respostas venham lentamente, porque a demora pode ser um modo de Deus realizar a sua vontade em nossa vida. Quando você se sentir cansado de orar, saiba que Deus está presente, sempre ouvindo, sempre respondendo. Talvez não do modo que esperamos, mas do modo que Ele julga ser o melhor para cada um de nós. Então, irmãos, temos que sempre perseverar em oração. Eu comento sempre que é importante nós termos um momento de oração, termos o nosso resguardo para a oração, né, nosso momento, nossa comunhão diária com Deus através da oração. Mas também nós temos que estar ligados a Deus direto. Né? Então eu até comento, é uma brincadeira, é como se fosse um celular. Muitas vezes você não está falando com o celular, mas o celular está ligado na torre. Então nós temos que estar ligados com Deus. Né? E a oração, você pode orar em qualquer local, seja na rua, seja no ônibus, no teu trabalho. Como é bom você estar enxergando e conversando com Deus em todos os momentos do teu dia. Então sempre temos que estar orando. E entendermos que se às vezes as coisas não acontecem da forma ou no tempo que a gente espera, é porque Deus tem um propósito para tudo isso. Né? Então vamos ter tranquilidade, entregar tudo na mão de Deus na nossa vida, para que realmente se cumpra a vontade dEle. Né? Ele é soberano sobre todas as coisas, nós temos que entender isso. E isso é um exercício da nossa fé. E aquele que exercita a sua fé dessa forma tem descanso em Deus, para que não sofra e não se angustie com coisas desse mundo. Problemas e aflições, dificuldades, todos passamos. Quem não passa? Olha, por exemplo, o momento que nós estamos vivendo aí com essa pandemia. Todo mundo angustiado, todo mundo com medo, uma incerteza, pessoas com medo da própria doença, pessoas doentes, pessoas que tiveram amigos, até familiares doentes, eventualmente até pessoas que vieram a ter óbito, né? Então são angústias que nos afligem, e para isso nós temos que estar firmes em oração, exercitando a nossa fé. Buscai as coisas de Deus com sabedoria e bom senso. Lá em Colossenses 4:5. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Devemos ser sábios em nossos contatos com os não cristãos, tirando o maior proveito da nossa oportunidade para falar as boas novas da salvação. Então nós temos diversas oportunidades
para nós usar essa sabedoria e levarmos isso aos não conhecedores da palavra, né? Então, meus irmãos, nossa revista, ela nos traz aqui um exercício para que possamos refletir, né? O exercício da sabedoria em minha vida. Tenho sabedoria para ouvir? Vamos refletir a respeito disso, né? Tem um ditado popular, pode parecer um pouquinho grosseiro até, que diz o seguinte: Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, né? Então temos sabedoria para ouvir. Muitas pessoas hoje em dia não querem ouvir, né? Faço também uma pequena colocação. Muitas vezes as pessoas querem saber das coisas sem ouvir, sem estudar, sem usar o tempo que tem que usar para conseguir aprender alguma coisa. Então, vamos ouvir mais, ter paciência, né? Muitas vezes também tem pessoas que precisam falar e nós temos que ouvir, né? Sabedoria para falar. É uma coisa tão complicada. Você pode resgatar várias coisas na vida, mas uma palavra mal colocada nunca mais vai voltar. Se você falar algo errado, que vai ofender uma pessoa, por mais que se peça desculpa ou externe uma vontade de corrigir, a palavra já foi falada. Então temos que tomar cuidado com aquilo que a gente fala no nosso dia a dia, né? Então vamos tomar bastante cuidado com a nossa língua. A língua ela pode ser ela é bênção, mas se não for usada com sabedoria, pode causar algumas dificuldades na nossa vida. E muitas vezes uma frase mal colocada pode gerar consequências para o resto de uma vida. Tenha sabedoria para entender as oportunidades de cada momento, cada tempo, cada situação? Então nós temos que pedir sabedoria a Deus primeiro para que a gente possa enxergar e exercitar e aproveitar as oportunidades que temos para quê? Para levar o Evangelho, primeiramente, né? Então, quais são as oportunidades que nós temos para pregar o Evangelho a pessoas que ainda não ouviram o Evangelho ou não se converteram a Cristo, né? Também entender oportunidades que Deus nos dá nessa vida. Muitas vezes as pessoas perdem oportunidades que Deus coloca, né, por não ter sabedoria, por não ter visão, e tem que se buscar essa sabedoria e aproveitar essas oportunidades a cada qual em seu tempo. Uso de sabedoria para conquistar pessoas para a obra de Deus e para o bem comum. Então, da mesma forma que buscar sabedoria para que a gente possa mostrar o Evangelho às pessoas que estão ao nosso alcance, né? E para que elas conheçam a verdade e venham aceitar a Cristo e tenham salvação em suas vidas, né? Esse é o desejo do nosso coração para todas as pessoas que possam estar ao nosso redor, né? E isso começa pelo nosso comportamento, sendo nós sábios, diferentes daquilo que o mundo oferece e as pessoas praticam nesse mundo, né? E se nós formos dentro de um novo padrão ético e moral, as pessoas vão enxergar esse comportamento diferente em nossa vida. Então temos que buscar sabedoria para que nos diversos momentos da vida possamos enfrentar os problemas, as tentações que nos aparecem. O inimigo, ele nos coloca diversas situações que são armadilhas muitas vezes. Então temos que estar atentos e vigilantes para que possamos ter um comportamento ético e moral, e com esse comportamento e também com aproveitarmos as oportunidades para que possamos levar o Evangelho às pessoas que não conhecem a Cristo ainda, né? Como buscar as coisas que são de Deus? A cada dia,
escreva ou simplesmente mentalize as coisas que você diariamente precisa priorizar. Também é um exercício interessante a gente escrever e mentalizar as coisas que a gente precisa priorizar, né, dentro do que Deus quer para a nossa vida. Então, esse é um exercício interessante que a nossa revista aqui nos oferece. Nunca esqueça que vivemos aqui neste mundo, mas somos cidadãos dos céus. Nós estamos aqui de passagem, temos missões, coisas a fazer aqui nesse mundo, né? Mas aqui não é o nosso local. Esse não é o nosso local. Nosso local é lá no céu. Então nós temos que entender que estamos aqui de passagem e somos cidadãos dos céus, né? Que os nossos pés estejam andando aqui na terra, mas que a nossa mente e coração nunca deixem de buscar e pensar nas coisas que são do alto. As pessoas que colocam as coisas deste mundo no seu coração vão se tornar escravas dessas coisas nessa terra. Vivemos uma sociedade em que a aparência conta demais, conta muito, e muitas vezes as pessoas colocam o seu coração em coisas dessa terra. Nós temos que colocar o nosso coração, as nossas vontades, nos céus, naquilo que Deus quer para a nossa vida, e não colocar coisas aqui nessa terra. As pessoas às vezes aqui se escravizam, seja por bens materiais, por posição social, por algumas vaidades. Então, isto são situações que não devem estar como prioridade no nosso coração. Eu entendo perfeitamente que Deus quer o melhor para a gente, inclusive nesta terra, né? A partir do momento que nós colocamos todas as coisas dessa terra como prioridade no nosso coração, isso deixou de valer, porque nós esquecemos de Deus, deixamos Deus em segundo local. Agora, se colocamos Deus em primeiro local, vamos pensar em coisas do céu, do alto, seguir a vontade de Deus, obedecer a palavra de Deus, e com certeza Deus vai cumprir em nossa vida o melhor que essa terra tem para nos oferecer. Então Deus quer o melhor para a gente, só que não há por que colocarmos nada de prioridade nesse mundo no nosso coração. Então, irmãos, em resumo a nossa lição, os tópicos que nós abordamos, nós apresentamos o seguinte: buscai as coisas que são de Deus por meio da santidade, na prática do amor fraternal, com a habitação abundante da palavra de Deus em nós, com compromisso e oração, e com sabedoria e bom senso. Por hoje nós ficamos por aqui, meus irmãos. Espero de alguma forma ter contribuído. Muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe a todos e até a próxima.